Tá aqui. Nós vamos falar sobre a punição do ateu, que está lá em maio de 1867, na Revista Espírita. Muito bem. Bom, acontece o seguinte, teve um senhor lá que fez uma visita no cemitério e ele andou lá pelo Père Lachaise, no Montmartre e em alguns outros cemitérios da França. E era um escritor. E esse escritor tinha lá alguns livros conhecidos na França, lá na década, em 1808, não é? No século XIX. E, e ele começou a descrever que tinha acontecido com ele lá no cemitério. Foi uma descrição muito interessante, porque ele visita os túmulos e em cada túmulo ele fazia uma espécie de comentário, essas coisas, né? Então ele visitou diversos túmulos, vários túmulos, e aí o que acontece, né? Ele relata uma passagem. Ele diz que foi fazer uma visita, o Kardec faz uma avaliação do que ele disse, né? Duas coisas que ele disse. É, mas nessa visita, então, ele vai lá no campo de repouso, que é o último asilo desta existência, né? Ele falava assim, né? E que nos reanimará um dia para os nossos destinos. Muito bem. Bom, o Kardec faz uma observação porque, na verdade, ele fala duas coisas que lembra a reencarnação. Kardec faz essa observação, que é interessante, não é? É, é como se ele estivesse falando sobre a reencarnação, porém, não falando diretamente, claramente sobre a reencarnação, tá certo? Bom, o moço que fez essa viagem lá ficou muito admirado, porque ele se encontra com uma voz que ele dá um nome para essa voz. É curioso, não é? Ele fala de um espectro, ele dá um nome como um espectro. Ele começa a escutar e dialogar com essa voz. Olha que interessante. E acho que chamou muita atenção do Kardec nessa época, porque, na verdade, o Kardec estava trabalhando no sentido de buscar fenômenos, tudo que pudesse associar-se à doutrina espírita. E o Kardec, então, relata essa passagem que esse senhor teve, que foi um diálogo com um espectro que, no fundo, era um espírito, né, por assim dizer, que a alma havia desencarnado, a pessoa tinha desencarnado e na época em que ele estava encarnado ele era ateu. Por isso o título, né? O título é basicamente esse, né? A punição do ateu. Só que de punição mesmo, bom, tem uma puniçãozinha aí que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas ele vai relatar aqui algumas coisas muito interessantes nessa conversa. Bom, ele escuta um ruído, de repente escuta um ruído, ele percebe um espectro assim, chega para ele, começa a conversar com ele, né? Aí ele ficou pensando assim, meu Deus, será um jogo da minha imaginação? O que é isso, né? Bom, Kardec chama a atenção e fala, olha, eu vou fazer duas observações a esse respeito, ao que esse senhor falou. Quando ele qualifica espectro, dá a impressão, né, de alguém que apareceu, que é uma coisa, não é real, que é uma suposição, que lembra coisas supersticiosas. E depois ele fala uma outra coisa que também precisou o Kardec dar uma corrigidinha na Revista Espírita. Ele falou que o fato dele fazer uma aparição e sair do túmulo tem-se a impressão que a alma mora, a sua habitação, o túmulo, e que isso a gente sabe que não é, né? Então foi essas duas observações que o Kardec fez para adentrar no tema propriamente dito. Bom, ele encontra o espectro e pergunta o seguinte: é, o espectro fala assim, né? Uma voz assim, lúgubre, né? Oh, atenção, meu senhor, você faz bem de adorar a Deus, viu? Porque jamais tente me imitar, porque eu na Terra fui um ateu. Meu Deus do céu. Diz que passou um apuro lascado. Mas aí o interlocutor, né? Que é o encarnado, pergunta assim: você não acreditava que existisse Deus? Ele disse: não. Ou antes, eu fingi que não acreditava. Olha que interessante. Ele fingia que não acreditava, porque tudo levava a ele crer em Deus. Mas ele quis resistir, né? Ele tinha as razões dele, né?
Tinha alguma razão para você não acreditar em Deus? E ele responde, não, em absoluto. Na verdade, eu só comecei a repetir algumas passagens, alguns sofismas de alguns supostos filósofos. Poxa vida. Bom, se você não tinha uma boa razão para ser ateu, então por que motivo você se tornou ateu, né? E aí ele explica que era o orgulho dele queria se distinguir das demais pessoas, não é? E ele queria resistir e distinguir-se das demais pessoas. Que coisa besta, né? Vamos dizer assim. Bom, achava muito lisonjeiro e ser considerado no mundo um espírito bastante forte para levantar contra a crença comum de todos os homens e de todos os séculos. Aí perguntou para ele assim, né? Mas você, além do orgulho, não tinha mais nada para ser ateu? Falou, não, não tinha mais nada, era só isso. Ah, então. Bom, a verdade, fala para mim então, o que aconteceu? Ele diz assim, sem dúvida eu direi, pois me é impossível na ordem das coisas que eu existo combatê-la ou dissimulá-la. Não dá para negar mais, né? Agora eu estou no túmulo, acabou, né? Bom, eu nasci com um sentimento da existência de Deus. Tá lá explicando, né? Quando eu atingi a idade da razão, eu adquiri uma faculdade de refletir e não tive que fazer nenhum esforço para dele me livrar. Quando me encontrava no espetáculo da natureza, eu experimentava que me falavam desse grande Deus. Mas eu cheguei na adolescência, vou fazer um parêntese agora, não sei se vocês sabem, mas a adolescência é uma espécie de doença. O Chico, às vezes, uma vez declarou isso, que a adolescência é uma espécie de doença. Porque vocês já perceberam quanta bobagem a gente faz, especialmente no período da adolescência? É impressionante, né? Eu fiz um monte. Mas enfim. Aí ele fala que na adolescência começou a ter aquelas coisas de paixões, aquelas ligações com outros jovens, aquela coisa. E aí ele começou a seguir o conselho dos demais. Então é assim uma espécie de modismo tão devastador nos dias atuais que nós temos alguns jovens envolvidos com esses modismos e a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum, mas todo mundo tem o direito de bater a cabeça na parede para depois se corrigir, não é mesmo? Bom, eu achei então, ele continua dizendo, que essa ideia de Deus era uma coisa assim, que era uma forma de que a gente acreditaria em Deus para que ele não se vingasse em nós. Ele começou a inventar uma série de teorias, não é? Dizendo que Deus não existia, porque se Deus existisse ele teria feito uma humanidade diferente, ou teria se vingado da humanidade, enfim. Ele começou a espalhar a ideia do ateísmo, a doutrina do ateísmo. Bom, mas aí pergunta-se, você ficava tranquilo quando você atacava a existência de Deus? Bom, por mais que eu tentasse repousar, o repouso fugia de mim. Quer dizer, ele nunca estava repousado, estava sempre esgotado e cansado, não é? Já era uma espécie de uma primeira punição, porque era tal coisa, ele estava nadando contra a maré ou rodando a roda ao contrário, né? Tá todo mundo rodando para um lado e ele está querendo rodar para outro lado. Bom, e escuta, o que aconteceu com você depois que você ficou doente e morreu, né? Bom, na verdade, o espectro dizendo que sustentar até o fim esse caráter, esse espírito forte. E depois? Aí ele fala que depois o bicho foi feio, né? Porque ele encontrou inteiramente cercado da majestade divina. E ele foi tomado de um pavor, um terror profundo. Fiquei imaginando, né? A gente negar a existência, especialmente da criação, e de repente a pessoa se vê diante da criação e do Criador, por assim dizer, né? Das vibrações do mundo maior, do mundo espiritual. Bom, aí ele pergunta dizendo o seguinte, escuta aí, o que acontece com os ateus? O ser de todos os seres os punem por terem sido maus e não por terem se enganado, pois despreza as opiniões e só recompensa ou pune ações. Então não é pela opinião de ser ateu, mas por aquilo que ele fez em ser ateu, ou seja, em renegar, em criar condições desfavoráveis às pessoas, em se aproveitar de algumas pessoas e de algumas situações. É sobre as ações
que nós teremos ali um compromisso, ou seja, uma espécie de dívida perante a criação. Bom, mas espera um pouquinho, você não está sendo castigado na sua morada, onde você está, no seu exílio? Bom, eu sofro a pena mais cruel que alguém pode sentir, pode perceber. Qual que é? Ele vive numa espécie de um vácuo, de um vazio. Meu Deus do céu. Ele tem a sensação que tiraram dele todas as possibilidades de pensar, de filosofar, de elocubrar. Ele vive numa espécie de vazio. E isso para ele é uma coisa terrível, não é? Porque ele está vivendo dias muito complicados. Porque é um espírito imortal e está dentro de um vazio, de um nada e não sabe quando é que vai sair. É uma espécie de caldeirão, né? Entra no caldeirão e você tenta sair dali, não consegue sair, toda a sua vida está fora do caldeirão e você está dentro e não consegue sair. Bom, e nesse vazio, o que que você faz? Qual que é a sua ocupação? Bom, nós brigamos uns com os outros aqui quase o tempo todo, né? Está todo mundo numa espécie de loucura e numa profunda escuridão. Estamos aí com a nossa inteligência numa profunda escuridão. Ninguém fala coisa com coisa, uma espécie de loucura, não é? Bom, e ele continua dizendo assim: mas você parece que está raciocinando aqui comigo, não é? Bom, nesses 2 anos depois da minha morte, parece que passaram milhares de séculos, porque eu não sinto o tempo passar e eu só estou há 2 anos aqui, parece que já estou há centenas de anos. Talvez isso seja uma forma de punição. Bom, ele terminou a conversa, olha o que ele fez. Inclinou-se, adorou a Deus e desapareceu. Olha só, adorou a Deus. Acho que essa é a maior punição do ateu. Eu não sei não, viu? Acho que o pessoal aqui, especialmente desse grupo aqui, especialmente os mais antigos desse grupo aqui, já foram ateus. Porque a gente não faz outra coisa senão agradecer, louvar, conversar com a criação através da prece, do trabalho incessante, não é? Então hoje a gente está tentando ganhar o tempo perdido, né? Quer dizer, é uma visão minha, né, pessoal. Bom, e aí ele continua, termina dizendo, né? Escuta, você que está aí na Terra, né? Agora ele está lá, né? No cemitério, falando sozinho, porque o espectro foi embora, né? O que você acha? Quer continuar com a ideia do ateísmo? Quer continuar sendo ateu? Bom, foi isso que Kardec aproveitou nesse discurso, que está lá inserido na Revista Espírita, e muito interessante, muito curioso, não é? Porque a gente ouve falar aí os ateus do mundo e a gente fica pensando, meu Deus do céu, né? Agora, principalmente agora, o que será que os espera? Porque já pensaram a gente ter que entrar num tacho e não conseguir sair de lá, ficar um tempão lá para poder arrumar um jeito de sair? Deve ser duro, não é mesmo? Mas enfim, a gente sabe, percebe também que é uma resistência, porque na minha opinião pequena, mínima, a gente sabe que é muito mais fácil termos motivos para acreditar em Deus do que negá-lo, não é? Então só o fato das leis naturais, só o fato de tudo que a gente tem ao redor, né, da criação, todas as coisas que existem na Terra, no mundo. O nosso corpinho físico é um exemplo grande disso. Existem tantas outras provas da criação que a gente fica assim pensando como que uma pessoa pode passar pela Terra renegando a existência de Deus. E aí a gente vê nesse senhor que na verdade era uma espécie de rebeldia ou uma espécie de modismo, o que é na verdade lamentável, não é mesmo?